No próximo capítulo da novela Dona de Mim, a história toma rumos intensos e cheios de emoção. A tensão começa quando Filipa, ao perceber o silêncio incomum na casa, entra em desespero ao notar que Sofia e Rosa desapareceram. O coração dispara e ela liga imediatamente para Léo, pedindo ajuda. Sem perder tempo, Leona entra em ação e aciona Marlon, que parte determinado a encontrar as fugitivas. Enquanto isso, Sofia e Rosa, acreditando que um simples passeio traria liberdade, estão em um parque afastado, cansadas e arrependidas. Sofia tenta ligar para Léo e sua voz trêmula denuncia o medo. Marlon segue as coordenadas e encontra as duas sujas e assustadas. Minutos depois, Filipa chega transtornada e o reencontro é tenso. Entre lágrimas, ela repreende Sofia. Você podia ter se machucado, Sofia, enquanto Rosa tenta se justificar, sem sucesso. As duas são levadas de volta para casa em silêncio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual cidade você acompanha Dona de Mim. De volta à mansão, Jacques toma conhecimento da fuga e reage com frieza. Ele ameaça retirar a autonomia de Rosa, dizendo que ela perdeu o controle das próprias ações. Filipa, cansada das manipulações, o enfrenta de maneira surpreendente. Afirma que os remédios que ele insiste para que ela tome estão lhe fazendo mal. O clima esquenta e Jacques tenta inverter a situação, mas Filipa não se deixa intimidar. Rosa, ao presenciar a cena, tem um breve desmaio e, ao recobrar a consciência, se emociona com a coragem da amiga. Enquanto o clima se acalma, Léo se aproxima de Filipa e pede para retomar o cargo de babá de Sofia, confessando que sente falta da menina. Samuel, por outro lado, não aprova a decisão, receoso de que o envolvimento emocional cause ainda mais confusão. Nos bastidores, Caco, Breno, Ayla e Gisele lamentam que Leona tenha interrompido sua coleção de arte para se dedicar à criança, um gesto de amor e renúncia. Mas a maior surpresa vem no final. Movido pela emoção, Samuel toma uma atitude inesperada. Ele pede Leona em casamento, deixando todos sem palavras. Danilo finalmente não aguenta mais o peso da culpa. O remorso o consome a cada dia e os pesadelos o impedem de dormir. O ex-motorista tomará a decisão mais difícil de sua vida: enfrentar o próprio passado e confessar tudo o que sabe sobre Jacques, o homem que transformou sua vida em um inferno. Em uma noite silenciosa, tomada pela tensão, Danilo chama Leona para uma conversa. O ambiente é denso, o ar parece pesado e o nervosismo dele é evidente. Eu não posso mais viver com isso, Leona. O que eu vou te contar muda tudo, dirá, com a voz trêmula. Leona, sem entender, tenta acalmá-lo, mas a cada palavra o rapaz fica mais aflito. Então, em um rompante de desespero, ele revela: fui eu quem ensinou Jacques a cortar os freios do carro de Abel. Eu ajudei, Leona! Eu ajudei ele a acabar com a vida do Abel! A revelação cai como uma bomba. Leona empalidece, sente o chão sumir sob seus pés e, por alguns segundos, perde até o fôlego. O nome de Abel ecoa na mente dela como uma ferida que volta a sangrar. A confissão de Danilo muda tudo. O rapaz não apenas entrega Jacques, mas também se coloca em risco. Você tem noção do que está dizendo? Pergunta Leona, com os olhos marejados. Eu sei, e é por isso que eu preciso contar. Eu não aguento mais. Eu vejo o rosto dele todas as noites. Eu escuto os gritos. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu não posso continuar fingindo. Confessa, em prantos. Leona, ainda atônita, tenta processar tudo. A imagem de Jacques, o homem manipulador, frio e calculista, ganha uma nova camada sombria. Ela percebe que o vilão foi além de qualquer limite e que Danilo, mesmo culpado, é mais uma vítima da influência destrutiva dele. É então que ela toma uma decisão imediata: chamar Samuel. Ele precisa saber de tudo, diz ela, com a voz firme, mas o coração em pedaços. Pouco tempo depois, Samuel chega. O clima é pesado, tenso. Ele encara Danilo com desconfiança, mas Leona o convence a ouvir. Deixa ele falar, Samuel. É importante, Danilo,
com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, respira fundo e repete tudo o que havia dito a Leona. É verdade, Samuel. Eu ajudei Jacques, mas não porque eu queria matar ninguém. Eu estava sendo manipulado, ameaçado, ele me usou. Eu achava que estava ajudando em algo menor, mas agora sei que fui cúmplice de um assassinato. E eu não posso mais esconder isso. Samuel escuta em silêncio, o rosto endurecido, o olhar fixo. Por dentro, um turbilhão. A raiva por Jacques, o nojo pelo crime, a surpresa pela confissão. Mas ao mesmo tempo, ele enxerga algo diferente em Danilo. O arrependimento verdadeiro. Você sabe o que está dizendo? Se isso for verdade, você está se entregando, diz ele com tom grave. Eu sei, responde Danilo, mas eu preciso reparar o que fiz. Eu quero ajudar vocês a desmascarar Jacques. Eu quero que ele pague Samuel, por tudo, inclusive pelo que fez comigo. Nesse momento, Leona segura a mão de Samuel e os dois se olham. Um olhar de cumplicidade e de dor. Ambos entendem que essa pode ser a chance de finalmente colocar um ponto final nos crimes de Jacques. O trio decide se unir. Danilo revela detalhes, cita cúmplices, horários, lugares. Cada informação é uma peça de um quebra-cabeça que Samuel começa a montar. E a teia de mentiras que Jacques construiu começa a se desfazer. Enquanto isso, Jacques acredita que nada pode atingi-lo. Ele comemora o sucesso de mais um de seus negócios sem imaginar que o cerco está se fechando. O vilão não sabe que sua ruína já começou e que o golpe fatal virá de onde menos espera. Leona e Samuel começam a reunir provas. Danilo os ajuda a localizar documentos, conversas, mensagens e até um vídeo antigo que mostra Jacques dando ordens a um comparsa. A tensão aumenta quando Samuel decide levar o material à polícia. Com isso, a máscara dele vai cair de vez, afirma ele, decidido. Leona, mesmo com o coração apertado, sabe que o momento chegou. Ele destruiu vidas demais, Samuel. Tá na hora de ele pagar. As cenas seguintes serão de pura eletricidade. Danilo, em um ato de coragem, aceita depor oficialmente, mesmo sabendo que também enfrentará as consequências. Eu quero pagar pelo que fiz, mas quero dormir em paz de novo, declara emocionado. A delegacia se torna palco de uma reviravolta. O depoimento de Danilo expõe não apenas o assassinato de Abel, mas toda a rede de crimes e chantagens que Jacques comandava nos bastidores. Enquanto o delegado ouve as confissões, Samuel e Leona trocam olhares tensos. A cada palavra de Danilo, a verdade vai emergindo das sombras. O dossiê preparado por Samuel é entregue e as provas se somam. Fotos, prints, áudios, extratos bancários, tudo apontando para o mesmo homem, Jacques. E é aí que vem a cena que promete parar a novela. Samuel, com a presença de Leona e Danilo, encara o vilão pela última vez. Jacques, frio como sempre, tenta inverter o jogo, acusa os três de conspiração e ri com desdém. Vocês acham mesmo que podem me derrubar? Eu sou intocável, dispara. Mas Samuel, firme, rebate. Não mais. Você vai pagar por tudo o que fez, inclusive pela morte do Abel. Danilo contou tudo. O riso de Jacques desaparece. Pela primeira vez, o vilão perde o controle. Sua expressão muda. O medo o denuncia. A polícia entra, as algemas brilham sob a luz fria da sala. Leona observa com um misto de alívio e tristeza. Danilo abaixa a cabeça, consciente de que também será levado, mas com o coração mais leve. Samuel respira fundo. É o fim de um ciclo de dor, o começo de uma justiça há muito esperada. A prisão de Jacques se torna o assunto mais comentado da cidade. As manchetes estampam o rosto do empresário que por tanto tempo se escondeu atrás da imagem de homem respeitável. Câmeras de televisão cercam a delegacia, repórteres gritam perguntas e flashes iluminam o semblante de um homem derrotado. Jacques tenta manter a postura fria, mas a arrogância que antes o sustentava agora se dissolve diante da humilhação pública. Ele é algemado e conduzido até o camburão sob os olhares atentos de Samuel, Leona e Danilo. Samuel observa tudo em silêncio. É o fim de uma era.
Agora ele sabe o que é ser prisioneiro da própria maldade. Murmura, sentindo o peso sair de seus ombros. Leona, ao lado dele, respira fundo. A sensação é de vitória, mas também de perda. Porque apesar da justiça, a dor causada por Jacques deixará marcas profundas. Ela olha para Danilo e vê o rapaz cabisbaixo, quase sem forças. Você fez o certo, diz ela com firmeza. Agora pode começar a se perdoar. Danilo, emocionado, não consegue conter as lágrimas. Ele sabe que sua vida nunca mais será a mesma. Eu fui fraco, Leona. Deixei o medo me dominar. Mas hoje eu sinto que tirei um peso que me matava por dentro. Samuel se aproxima e, pela primeira vez, estende a mão para ele. O arrependimento não apaga o erro, mas pode dar sentido a um novo começo. Você foi corajoso de contar a verdade. Isso salvou mais gente do que imagina. Enquanto isso, na penitenciária, Jacques demonstra sua verdadeira natureza. Isolado, começa a perder o controle, tomado por crises de raiva. As paredes parecem se fechar. O silêncio o enlouquece. Sem poder manipular ninguém, o vilão mergulha em seu próprio desespero. Ele tenta convencer os guardas de que é inocente, mas ninguém acredita. O homem que antes controlava tudo agora não controla nem a si mesmo. Filipa, ao saber da prisão, desaba em lágrimas. O choque é avassalador. Ele foi capaz disso tudo? Pergunta incrédula. Leona confirma com a cabeça. E Filipa sente o mundo desmoronar mais uma vez. Eu vivi com um monstro e não percebi. Samuel tenta confortá-la. Ninguém percebia, Filipa. Ele enganou todo mundo, mas agora acabou. Nos dias seguintes, o efeito dominó se espalha. Empresários se afastam do nome de Jacques, contratos são rompidos e o império que ele construiu sobre mentiras começa a ruir. As empresas passam por auditorias e Samuel assume a linha de frente, determinado a limpar o nome da família e reconstruir o que o vilão destruiu. Leona, firme e serena, decide usar a própria voz para denunciar os abusos, inspirando outras vítimas a se levantarem também. Danilo, mesmo aguardando o julgamento, passa a colaborar com a polícia em investigações paralelas. Seu depoimento ajuda a desmontar uma rede de corrupção que envolvia pessoas influentes. O promotor reconhece o valor de sua colaboração e recomenda a redução da pena. O jovem, em um gesto de humanidade, escreve uma carta pública pedindo perdão à família de Abel. O texto, lido em rede nacional, comove o público e muda a percepção de muitos sobre ele. A verdade me libertou. E eu espero que ela também traga paz a quem eu feri. Leona, ao ouvir a leitura, se emociona. Ela entende que o ciclo de dor finalmente começou a se fechar. O que Jacques destruiu, a verdade reconstruiu, comenta com Samuel. Os dois caminham juntos, conscientes de que, embora a justiça tenha sido feita, o futuro ainda reserva novas batalhas. Danilo descobre que Jacques adultera os remédios de Filipa e salva a vida dela. O público vai testemunhar um dos momentos mais tensos e emocionantes da trama. Danilo, antes apenas o ex-motorista discreto e leal, se tornará peça-chave ao desmascarar um dos crimes mais cruéis de Jacques. A vida de Filipa estará por um fio, e apenas a coragem e o instinto do rapaz impedirão uma tragédia anunciada. Tudo começa quando Danilo, desconfiado das atitudes de Jacques, passa a observar com mais atenção o comportamento de Filipa. A atriz, que vinha se tratando por conta de um transtorno bipolar, começará a apresentar sintomas estranhos, variações bruscas de humor, desorientação e lapsos de memória. O que deveria ser um processo de estabilização se transforma em um caos silencioso. Certa noite, ao voltar à mansão para buscar alguns documentos esquecidos, Danilo escuta uma conversa tensa entre Jacques e um cúmplice misterioso. O vilão fala abertamente sobre o controle total que tem sobre Filipa e sobre a importância de manter o tratamento como está. O tom cínico da conversa faz o sangue de Danilo gelar. Ele entende que algo terrível está sendo feito nas sombras e que Filipa é a principal vítima. Movido pela inquietação, o ex-motorista decide investigar. No dia seguinte, ele se aproxima discretamente de Nina,
tentando descobrir o nome do médico responsável pelo tratamento da mãe. Sem revelar nada, Danilo faz anotações e vai até uma farmácia, onde pede para comparar os comprimidos da receita original com os frascos que Filipa toma diariamente. É ali que a verdade começa a emergir. Os medicamentos são diferentes. O que Filipa vem ingerindo não é o estabilizador de humor prescrito. É uma droga que intensifica os sintomas de confusão e dependência emocional. Tomado por revolta, Danilo confronta Jaques em seu escritório. O diálogo entre os dois é explosivo. "Você está brincando com a vida dela, seu covarde!" grita Danilo, apontando para a mesa repleta de documentos. Jaques friamente apenas cruza os braços. "Cuidado com o tom, Danilo. A Filipa está viva graças a mim. Se eu quiser, ela desaparece em um dia." O silêncio pesado que se instala deixa claro o nível de perversidade do empresário. Ele não apenas adulterou os remédios, mas planejava manter Filipa completamente dependente de sua ajuda. Danilo sai transtornado, mas decidido a agir. Sabendo que denunciar Jaques sem provas seria inútil, Danilo parte para uma ação prática. Ele compra os medicamentos corretos e procura Léo, o única em quem confia. Com cuidado, explica tudo e pede que ele substitua os frascos antigos sem levantar suspeitas. Léo, surpresa, hesita. "Você está mexendo com fogo, Danilo. Esse homem é perigoso." "Eu sei, mas não posso ficar de braços cruzados." Enquanto isso, Filipa começa a ter alucinações e desmaios repentinos. Nina acredita que se trata de uma recaída e insiste para que a mãe continue com o tratamento indicado por Jaques. Sem imaginar, a jovem está sendo usada como peça no jogo do vilão. A virada acontece quando Léo, com coragem, realiza a troca dos medicamentos. Em poucos dias, Filipa desperta de uma espécie de torpor. O olhar volta a brilhar e a lucidez reaparece aos poucos. Ela começa a questionar as atitudes de Jaques, lembrando-se de momentos em que ele a convencia a assinar papéis sem ler. Jaques percebe a mudança. Ao ver Filipa mais lúcida e questionadora, começa a suspeitar de traição. Convoca seus homens de confiança e exige uma investigação interna para descobrir quem interferiu em seu plano. Quando descobre que Danilo comprou os medicamentos, a fúria toma conta. "Ele vai pagar caro por se meter onde não foi chamado", diz Jaques, quebrando um copo de uísque contra a parede. O empresário passa a perseguir Danilo, mandando Ramalho segui-lo. O ex-motorista percebe que está sendo vigiado e passa a agir com mais cautela, mas não recua. Ele sabe que expor Jaques é a única maneira de libertar Filipa, e também Nina, de um ciclo de manipulação e abuso psicológico. Recuperando-se dia após dia, Filipa sente que algo grave foi feito contra ela. Em uma cena de pura tensão, ela vasculha o armário e encontra frascos vazios com etiquetas adulteradas. O choque é imediato. As lembranças voltam como fragmentos. Jaques insistindo para que ela tomasse o remédio certo, as crises intensas, as manipulações. O horror se confirma. Chorando, ela liga para Léo, que pede que se acalme e não confronte Jaques sozinha. Mas a atriz não ouve. Quando o vilão chega em casa, encontra Filipa de pé, com as mãos tremendo e os frascos sobre a mesa. "Você envenenou minha mente, Jaques. Queria me ver louca para tomar tudo o que é meu, não é?" grita ela. O vilão tenta disfarçar, mas a máscara cai. Percebendo que foi desmascarado, Jaques muda de tática. Em vez de admitir, tenta se fazer de vítima, dizendo que agiu por amor e que queria protegê-la de si mesma. Filipa não acredita e expulsa o empresário da casa. Humilhado e com o plano desfeito, ele promete vingança. Enquanto isso, Danilo e Léo se reencontram em segredo. O ex-motorista confessa que teme pela segurança de Filipa. Léo garante que vai ficar de olho e que está disposto a tudo para proteger a mulher que ama. O vínculo entre os dois se fortalece e nasce uma aliança improvável para derrubar Jaques de uma vez por todas. Danilo passará a reunir provas contra o vilão. Ele consegue rastrear o fornecedor dos remédios falsificados e descobre que a compra foi feita em nome da empresa de fachada de Jaques.
Cada nova pista é um golpe contra o empresário, que começa a se sentir encurralado. Nina, ao perceber que a mãe realmente estava sendo envenenada, se desespera. A jovem vai até Danilo e pede perdão por duvidar dele. Emocionado, o rapaz a conforta, mas avisa que o perigo ainda não acabou. Enquanto Filipa retoma sua carreira e volta a dar entrevistas, Jacques prepara sua retaliação. Com um olhar frio, ele ordena: se Danilo quiser brincar de herói, vai terminar como todo herói de novela, morto. De um lado, o grupo de Filipa, Danilo, Léo e Nina, dispostos a revelar todas as atrocidades do empresário. Do outro, Jacques e sua rede de corrupção, que envolve médicos, advogados e cúmplices ocultos. A batalha deixa de ser apenas moral, vira uma guerra aberta. Espionagens, dossiês, câmeras escondidas e traições movimentam o enredo. Filipa, fortalecida, promete não se calar. Dessa vez, é ele quem vai perder o controle. Jacques acredita que ainda pode reverter a situação, mas dessa vez, o jogo virou. Filipa, mais lúcida e decidida, resolve agir com estratégia. Com a ajuda de Léo, ela instala câmeras na casa e começa a registrar todas as tentativas do empresário de se aproximar dela. Cada ligação, cada chantagem, cada ameaça, tudo passa a ser documentado. Danilo, por sua vez, se junta a Samuel e Rosa para cruzar as informações sobre as empresas fantasma de Jacques. A investigação revela algo ainda mais grave, além de adulterar os medicamentos de Filipa. Enquanto isso, Jacques percebe que está encurralado. As notícias sobre sua conduta começam a vazar para a imprensa, e os acionistas da Boaz exigem explicações. Em uma reunião tensa, ele tenta manter a pose de executivo respeitável, mas as provas apresentadas por Danilo e Samuel o desmascaram diante de todos. Desesperado, Jacques tenta fugir do país. No entanto, ao chegar ao aeroporto, é surpreendido pela polícia com um mandado de prisão. Filipa, firme, acompanha a cena à distância. O olhar dela mistura alívio e dor. Ela finalmente está livre, mas ciente das marcas que o passado deixou. Danilo se torna símbolo de coragem. Sua atitude inspira os outros personagens e ele é reconhecido publicamente pela Fundação como responsável por salvar a vida da atriz e por expor a corrupção escondida por trás das aparências. Léo, emocionado, o chama de irmão de alma, reforçando a união dos dois. Filipa reencontra a paz. Em uma cena simbólica, ela devolve os frascos de remédios falsificados para o médico que a tratava, afirmando que agora quer curar o coração, não o controle dos outros. O médico a parabeniza por retomar o controle da própria vida. Danilo discretamente deixa a mansão. Ao olhar para trás, sorri. Ele sabe que cumpriu seu papel. Léo o alcança no portão e diz: "Você salvou mais que uma vida, Danilo. Salvou uma alma." A câmera se afasta, mostrando os dois caminhando pela estrada enquanto a narração final ecoa. Às vezes, o verdadeiro herói não é aquele que vence batalhas grandiosas, mas quem enfrenta o mal com coragem silenciosa. E, em Dona de Mim, a justiça começou pelo coração. Wanderson retorna para provar sua inocência e busca Patrícia para pegar vídeo que incrimina Jacques. O retorno de Wanderson promete estremecer as estruturas da novela. Depois de meses fugindo das acusações, o pai de Sofia volta à cidade determinado a limpar seu nome e colocar Jacques atrás das grades. O vilão, responsável por um dos crimes mais cruéis da trama, a sabotagem dos freios do carro de Abel, conseguiu manipular todos e transformar Wanderson no principal suspeito. Agora, a verdade ameaça vir à tona e o jogo começa a virar. Desde o primeiro momento, Wanderson surge com outra postura. O semblante abatido dá lugar à determinação. Ele sabe que precisa agir com cautela, pois Jacques continua poderoso, cercado por aliados e pronto para eliminar qualquer ameaça. Mas o destino reserva a Wanderson uma aliada improvável. Tânia, a ex-esposa de Jacques, mulher que conhece bem as sombras que o cercam. Humilhada e descartada por ele,
Tânia deseja vingança e vê em Wanderson a chance de expor o homem que a destruiu. Tânia encontra Wanderson escondido num sítio afastado, longe dos olhos da polícia e dos espiões de Jacques. O reencontro é tenso, mas cheio de propósito. Ela revela que conseguiu rastrear um segredo que pode mudar tudo. Ricardo, o advogado e cúmplice de Jacques, gravou um vídeo mostrando o ex-patrão sabotando o carro de Abel antes do acidente fatal. Essa prova é a única capaz de provar a inocência de Wanderson e acabar com a farsa. O plano é ousado. Tânia usará sua antiga influência na Boaz para descobrir onde está o celular de Ricardo. No entanto, Jacques, sempre um passo à frente, descobre a movimentação e age com frieza. Em uma noite chuvosa, provoca um acidente na estrada e atropela Ricardo. O rapaz sobrevive, mas entra em coma, deixando o vídeo inacessível. Sem perder tempo, Tânia se disfarça de enfermeira para se infiltrar no hospital e vigiar o estado do rapaz. Entre corredores silenciosos e olhares desconfiados, ela se arrisca para obter informações. Em uma madrugada, ao perceber que Jacques mandou capangas vigiar o local, Tânia envia uma mensagem cifrada a Wanderson. O advogado está vivo, mas inconsciente. A outra pessoa com a cópia. Essa pessoa é Patrícia, irmã de Ricardo. Jornalista destemida, Patrícia havia recebido a gravação dias antes do acidente. Temendo ser morta, escondeu o arquivo em um pendrive e desapareceu. Agora, é a única que pode salvar Wanderson e colocar o vilão contra a parede. Determinado, Wanderson deixa o esconderijo e inicia sua busca por Patrícia. Ele se move pelas sombras, evitando ser reconhecido, mas cada passo é um risco. Jacques já espalhou a notícia de que o fugitivo perigoso voltou à cidade e a polícia está em alerta. Ainda assim, Wanderson segue, movido pelo desejo de justiça. Durante sua jornada, ele encontra Filipa e Samuel, os únicos capazes de conter Jacques dentro da Boaz. Samuel, inicialmente desconfiado, se recusa a acreditar na inocência de Wanderson, mas muda de postura quando Davi menciona o vídeo. Ele promete investigar por conta própria, sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Patrícia vive escondida em uma pensão simples nos arredores da cidade. Assustada, mas decidida a não ceder, ela mantém o pendrive guardado dentro de um livro. No entanto, o perigo está cada vez mais próximo. Um dos capangas de Jacques a localiza e a ameaça, exigindo o arquivo. Em pânico, Patrícia envia uma mensagem de voz a Tânia pedindo socorro, e a gravação cai nas mãos de Wanderson. Com o áudio em mãos, Wanderson descobre o endereço de Patrícia e chega antes dos bandidos. A cena é de tirar o fôlego. Portas arrombadas, perseguição e tiros ecoando pelas ruas desertas. Patrícia, ferida, entrega o pendrive a Wanderson e sussurra: "Faça justiça por Ricardo e por Abel." O fugitivo promete cumprir. O conteúdo do vídeo é devastador. As imagens mostram Jacques, em uma noite anterior à morte de Abel, mexendo nos freios do carro com a ajuda de Danilo, que aparece visivelmente nervoso. A gravação também registra o momento em que Jacques promete que ninguém nunca vai descobrir. É a peça que faltava para derrubar o tirano. Jacques, ao perceber que Wanderson está de volta e que o vídeo reapareceu, entra em desespero. Ele tenta culpar Samuel, inventando que o presidente da Boaz estava envolvido na sabotagem. Filipa, contudo, começa a ligar os pontos e descobre que Jacques havia subornado Ricardo meses antes. A tensão explode dentro da empresa, e Samuel convoca uma reunião de emergência para discutir as novas provas. Tânia, infiltrada e agora com acesso ao sistema interno da Boaz, ajuda Wanderson a enviar cópias do vídeo para diversos canais. O vilão tenta apagar os rastros, mas é tarde demais. Parte do material cai nas mãos da imprensa. A cidade inteira comenta o escândalo. Jacques, acuado, invade a casa de Filipa em busca de Tânia, mas dá de cara com Wanderson. O reencontro entre os dois é carregado de ódio e rancor. O pai de Sofia encara o rival com os olhos cheios de lágrimas e fúria contida. "Você destruiu minha vida, me fez perder tudo, mas não vai escapar."
Jaques tenta reagir, mas é dominado. A polícia chega minutos depois, alertada por Samuel, e o prende diante de todos. Wanderson, exausto, finalmente respira aliviado. O nome dele é limpo, e a verdade vem à tona. Com o vilão atrás das grades, Patrícia se recupera e decide transformar o caso em uma reportagem documentário sobre corrupção e manipulação no poder. Já Tânia, ao lado de Wanderson, reflete sobre o que fez. Os dois, unidos pela dor e pela luta, encontram força para recomeçar. Mas, como em toda boa novela, o sossego dura pouco. Na última cena, dentro da cela, Jaques sorri friamente ao receber um bilhete misterioso. O jogo ainda não acabou. A câmera se aproxima de seus olhos, que brilham com ódio, e o suspense se instala novamente. Filipa enfrenta as consequências da exposição do escândalo na Boaz. Samuel precisa escolher entre proteger a empresa ou apoiar Wanderson. E uma figura inesperada surge para tirar Jaques da prisão. Alguém que tem tanto a perder quanto ele. Os dias seguintes são de intenso movimento. A cidade vibra com o julgamento de Jaques, um dos eventos mais esperados da novela. Patrícia, recuperada e determinada, cobre o caso em rede nacional, expondo cada detalhe da investigação. O vídeo de Ricardo se torna prova-chave, e o depoimento de Danilo, agora arrependido, confirma tudo. Jaques planejou a morte de Abel, manipulou provas e ainda tentou eliminar quem o ameaçava. Na sala do tribunal, o vilão tenta manter a postura arrogante. Vestido de terno, encara o juiz com frieza, mas sua máscara começa a rachar. Quando o promotor exibe o vídeo, o silêncio toma conta. As imagens falam por si, e a expressão de Jaques se transforma em desespero contido. Você destruiu famílias, corrompeu pessoas e agora paga o preço das suas escolhas, sentencia o juiz. O veredito é claro: prisão em regime fechado por homicídio qualificado e obstrução da justiça. A sentença é recebida com aplausos discretos e lágrimas contidas. Wanderson, em meio ao público, fecha os olhos. O peso finalmente sai dos ombros. Com Jaques atrás das grades, a Boaz passa por uma reestruturação. Samuel reassume a presidência com o apoio de Filipa, que promete transparência e novos valores. Patrícia lança seu documentário, que se torna um sucesso e inspira outras vítimas a denunciarem abusos de poder. Tânia abre uma pequena clínica, retomando sua profissão como enfermeira, e decide viver longe dos holofotes. No entanto, o destino guarda um último golpe. Dentro da prisão, Jaques recebe a visita de um homem misterioso, o rosto parcialmente coberto, o olhar calculista. Ele coloca sobre a mesa uma pasta preta e diz apenas: "Você ainda tem aliados lá fora. Está pronto para o próximo passo?" Jaques sorri, o mesmo sorriso gélido que já destruiu tantas vidas. A câmera se afasta, mostrando o reflexo dele nas grades. O eco de sua risada ressoa no corredor escuro, deixando no ar a promessa de que o perigo ainda não acabou. Leona vai protagonizar um dos momentos mais emocionantes e delicados. Após semanas de tensão e desencontros, a jovem finalmente tomará uma decisão que mudará o rumo de sua vida e do relacionamento com Samuel. O amor entre eles parecia inabalável, mas o destino colocará uma criança no centro dessa história: Sofia. Desde que perdeu a guarda da menina, Leona não tem conseguido encontrar paz. As lembranças das risadas, dos abraços e das noites em que colocava a pequena para dormir voltam a atormentá-la todas as noites. Ela sente o vazio deixado pela ausência da menina e passa a questionar se realmente pode seguir em frente sem tentar reconquistar aquele vínculo. A cada visita à mansão, Leona percebe que o coração de Sofia ainda carrega uma ponta de mágoa, algo que Samuel tenta evitar que ela perceba. Mas Léo é sensível demais para não notar. Determinada a fazer o que acha certo, Leona decide dar um passo que surpreenderá a todos. Abrirá mão de seus planos profissionais e pessoais para cuidar de Sofia. A decisão vem acompanhada de uma coragem silenciosa e também de muito sofrimento. Ela sabe que Samuel não aceitará com facilidade. Mesmo assim, vai a Boaz, entrega os croquis da coleção que estava desenhando
e anuncia que não continuará no projeto. A equipe fica perplexa. Filipa tenta convencê-la a repensar, mas Léo é firme. Nada é mais importante do que Sofia agora. Quando Samuel descobre a decisão, o clima entre eles azeda de vez. Ele tenta fazê-la entender que o amor dos dois pode coexistir com o carinho que ela sente por Sofia, mas Leona o interrompe. Você fala como se fosse simples, mas não é. Aquela menina precisa de mim, e eu preciso dela. Samuel se irrita, questiona se isso é apenas um pretexto para fugir dos compromissos com ele, e Léo, magoada, apenas responde que não quer discutir. Os dias seguintes são de puro silêncio entre o casal. Samuel tenta se reaproximar, mas Leona se fecha. Até que ele, na tentativa de recuperar o brilho da relação, decide surpreendê-la com um pedido de casamento. O cenário é romântico. Flores, velas, um jantar cuidadosamente preparado. Samuel segura as mãos dela e diz que quer construir um futuro juntos. Mas ao contrário do que ele imaginava, o momento se torna um abismo. Leona, emocionada, deixa escapar uma lágrima e responde com a voz embargada: Samuel, eu te amo. Mas não posso aceitar. O rapaz, atônito, pergunta o motivo sem entender o que aconteceu de errado. Ela explica, tentando ser racional, mas o coração pesa. Eu não consigo seguir em frente sabendo que a Sofia está crescendo longe de mim. Eu preciso estar perto dela, mesmo que isso signifique abrir mão de nós dois. A cena será carregada de emoção. Samuel tenta argumentar, dizendo que juntos eles poderiam cuidar de Sofia, mas Leona interrompe com firmeza. Não é a mesma coisa. Eu não quero ser só uma visita. Quero ser presença. E pela primeira vez, ele percebe que está perdendo a mulher que ama. Não por falta de amor, mas por um amor ainda maior. O amor de mãe de coração. Com o tempo, Leona insiste em voltar a ser babá de Sofia, mesmo sob protestos de Samuel. Ela enfrenta a desconfiança de Jaques, a resistência de Filipa e até o olhar julgador de Dona Rosa, mas nada a faz desistir. Sofia, inicialmente fria, aos poucos começa a se reaproximar, e cada gesto da menina é um pequeno perdão. Quando a garota a chama novamente de Léo, a jovem sente que valeu a pena cada lágrima. Samuel, por outro lado, vive um turbilhão. Dividido entre o orgulho e o amor, ele tenta entender a escolha de Leona, mas o sentimento de abandono fala mais alto. A tensão cresce a cada encontro. Ele a procura no jardim da mansão e implora: Volta pra mim, Léo. A gente pode dar um jeito. Mas ela, com os olhos marejados, responde: Você não entende. Eu já voltei. Voltei pra Sofia. E isso precisa vir antes de tudo. A ruptura se torna inevitável. Leona decide colocar um ponto final no relacionamento. A conversa será dura, sincera e repleta de emoção. Samuel questiona se ela o está trocando por uma criança. E Léo, com um olhar firme, responde: Não se trata de escolha, Samuel. Se trata de amor. O mesmo amor que me fez te amar é o que me faz ficar por ela. Mesmo assim, o destino não permitirá que eles se afastem completamente. Nos capítulos seguintes, apesar do rompimento, as circunstâncias continuarão a aproximá-los. Leona volta a trabalhar na mansão e convive diariamente com Samuel, o que reacende lembranças e sentimentos. Em meio às idas e vindas, os dois se tornam cúmplices de novo, especialmente quando Sofia adoece e precisa ser internada. Durante as longas noites no hospital, Samuel presencia o quanto Léo é dedicada e percebe que talvez ela estivesse certa desde o início. Mas o coração de Leona começará a ser disputado. Marlon, que sempre a admirou em silêncio, se aproxima aos poucos. Ele se mostra compreensivo, disposto a ajudá-la a lidar com a dor e com as incertezas. Diferente de Samuel, que tenta controlar, Marlon apenas apoia. E é nessa diferença que Leona começa a perceber um novo tipo de afeto nascendo, mais leve, mais silencioso. Os próximos capítulos prometem uma reviravolta emocional. Leona, dividida entre o passado com Samuel e a nova conexão com Marlon, viverá uma jornada de autodescoberta. Enquanto Samuel tenta reconquistar seu espaço, ele perceberá que o amor,
às vezes, não é posse, mas liberdade. A tensão entre os três personagens aumentará quando Filipa organizar um evento beneficente da Boaz e Leona for convidada para desfilar com a nova coleção, a mesma que havia abandonado. Samuel, orgulhoso, aplaude de longe e Marlon a observa com admiração. Sofia, sorridente, corre até ela no final do desfile e grita: "Mamãe Léo!", arrancando aplausos da plateia. Esse momento simbólico mostrará o quanto Leona conseguiu recuperar o que mais queria: o amor da menina. Mas também deixará claro que o coração da jovem ainda está dividido. Samuel percebe que perdeu espaço e Marlon sente que é apenas uma sombra do passado dela. Enquanto isso, Jacques observa tudo com frieza. Para ele, a presença de Leona na mansão é uma ameaça à estabilidade de Sofia e também um lembrete constante de sua própria culpa. Ele tentará convencer Filipa a demiti-la, alegando que a convivência pode confundir a menina. Filipa hesita, mas percebe que há algo mais por trás da insistência de Jacques. Em meio a essa teia de emoções, Leona continuará firme em sua missão. Mesmo fragilizada, ela não se deixará abater. Suas noites ainda serão tomadas por lembranças com Samuel, mas ao amanhecer, ao ver Sofia sorrindo, ela entende que tomou a decisão certa. Ainda assim, os olhares cruzados entre ela e Samuel continuarão carregados de uma química inegável. A chama que o tempo não apaga, apenas transforma. E é justamente essa chama que em breve voltará a incendiar tudo. Samuel, incapaz de seguir em frente, tomará uma decisão impulsiva que mudará novamente o destino dos dois. Leona, por sua vez, enfrentará o maior dilema de sua vida: escolher entre o amor que a completa ou o amor que a define.